geração. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já está conosco há tempos e faz parte da nossa família de mais de 50 mil inscritos, fica aqui a minha palavra de gratidão e muito obrigado por fazer essa programação toda especial acontecer. Até porque, de fato, esse podcast acontece por você, para você e para mais ninguém. Como toda semana, nós temos convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu trago essa mesa um irmão, um pastor, alguém que tem a minha admiração, respeito, estima e também o respeito de muitos pastores, pregadores na nação. Eu estou falando do pastor Daniel Candeias, da igreja Adude, no Rio de Janeiro. Pastor Daniel, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse podcast, que é um podcast que eu sempre falo isso, né? Antes de eu chegar aqui, eu falei, o podcast mais assistido do Brasil. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Fábio, já tivemos um momento ali de comunhão. E para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, uma honra. E eu quero estar aqui falando aquilo que me perguntar, tentando responder e serei fiel a tudo que for falado aqui. Que maravilha, pastor Daniel. Uma alegria poder tê-lo aqui na mesa e poder conhecê-lo pessoalmente, né? Nos conhecemos essa semana pessoalmente no encerramento ali do Congresso dos Gideões e agora ter o senhor aqui em nosso estúdio é de fato uma grande alegria. Muito obrigado pela simpatia, pelo carisma. O senhor é uma pessoa carismática, né? Todos falam isso a teu respeito, né? Todos falam isso. É bom quando as pessoas falam bem de nós, né? Muito bom. É bom quando a nossa fama é boa, né? Verdade. Bom demais. Porque tem uns aí que não tem fama tão boa assim, não. Eita, é muita gente. Já pensou tu chegar aqui na mesa, pastor Daniel, por que o pessoal fala tão mal de tu? De você. É melhor falar bem. É bom. É porque a fama, ela pode ser positiva quanto negativa, né? Com certeza. Infelizmente, tem gente com uma fama negativa, com uma má fama, que, na verdade, até coloca em nós dúvidas se trazemos para a nossa mesa Sim. ou não. Mas é claro que existem pessoas que simplesmente ela tem uma fama negativa, não porque ela é uma pessoa ruim, mas talvez pela forma como ela se posiciona, que não agrada muita gente. Sim. Né? Não agrada muita gente. Eu conheço pessoas introspectivas, que são introspectivas mesmo, são pessoas fechadas, tímidas, que as pessoas acabam falando mal delas simplesmente porque ela é tímida. Ah, o cara não me tratou bem. Mas espera aí, não te tratou bem por quê? Ah, não conversou muito comigo. Não, o cara é tímido, pô. Não vai ficar se abrindo para todo mundo, não é? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o senhor hoje está na Adude. Sim. Adude, Assembleia de Deus. Sim, Assembleia de Deus dos últimos dias. Dos últimos dias. Há quanto tempo tá lá? Eu cheguei na Adude, eu tinha 17 anos de idade. Na verdade, é uma história longa. E quando eu cheguei na Adude, eu fui assistir um culto. Eu lembro que eu estava... Na verdade, meus pais me criaram na igreja, né? E quando chega aquela fase da adolescência, eu me desviei. E um dia eu estava na praça do Parque Araruama, no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde eu moro. E eu lembro que eu estava na praça e estava tendo uma cruzada, um ar livre. Quem estava cantando era a Elane Martins. E a cruzada era do nosso pastor-presidente, pastor Marco Pereira, e me entregaram um folheto. Só que eu estava lá no final, né, bebendo, eu botei o folheto no bolso, de trás, nunca mais eu vou esquecer dessa cena. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, em Coelho da Rocha, eu tirei a roupa e no outro dia eu fui pegar a calça, eu botei a mão no bolso e eu puxei, tinha um folheto. E o endereço era Avenida Doutor Délio Guaraná. Aí eu perguntei à minha mãe, a senhora conhece essa rua? Que ela falou, aqui do lado. E aí foi quando eu falei assim, eu vou lá hoje. Deu vontade de ir. Aí fui lá no culto de segunda. Quando eu subi a escada, a igreja hiperlotada, não tinha lugar para você entrar. Aí tinha um rapaz que ele estava na janela. Ele falou assim, jovem, vem cá. Aí me colocou na janela. Eu fiquei tão maravilhado com aquele culto que foi o primeiro culto
que me chamou tanta atenção que eu queria já estar no outro dia, no outro culto. Aí ele falou assim, não, tem culto quarta-feira. Quarta-feira eu estava lá 19 horas em ponto. E aí eu conheci a igreja. Eu fiquei tão impactado com o trabalho da igreja, que a nossa igreja tem um instituto, né, que recupera vidas. E eu falei assim pro pastor, pastor, eu não tenho como morar aqui com vocês, não? Ele falou, não, Jó, você é de menor, você tem que pedir seus pais. Se eles liberarem, você pode vir para cá. E acredite vocês, falei com a minha mãe, peguei minha roupa que eu tinha e fui para lá morar lá. Morou no Instituto da Igreja? No Instituto da Igreja. E às vezes as pessoas me perguntavam, mas tu não é viciado? Tu que eu falei, não, mas eu vim para cá. Porque eu senti algo tão forte naquela igreja que me deu vontade de ficar ali. Então o senhor sentiu algo já como se fosse um chamado? Um chamado. Aí quando o pastor aceitou, minha mãe liberou, fui para lá. Aí eu dormia no meio dos internos, né? Sim. Na cama do meio dos internos. Minha mãe ficava falava, Daniel, tu tá dormindo com um monte de gente que tu não conhece, ex-traficante, ex-assaltante, presidiário. Eu falei, não, mas o coração pulsava mais forte. Acho que já era o chamado, né? Sim. Que Deus tinha. E dali eu fui aprendendo, né? Dali começou a escola, né? A minha escola de conhecimento, aprendendo. Todo dia tinha culto em delegacia, em presídio, todo dia tinha evangelismo na favela, todo dia tinha oração de madrugada. E eu estava ali, devagarinho, na minha humildade, crescendo. Com 17 anos eu cheguei, hoje eu tenho 40. Eu tenho 20... Não, eu cheguei com 16 para 17. Hoje eu tenho 40 anos. Eu tenho 24 anos que eu estou na DUD. A DUD é a Assembleia de Deus... Dos últimos dias. Dos últimos dias, pastoreado pelo pastor Marcos Pereira. Marcos Pereira. TEI! Isso aí não tem como... Tu não pegou o TEI dele, não? Não, não peguei. Mas os mistérios a gente faz, né? Os mistérios? É, os mistérios. E o TEI? Mas o filho dele também tem o TEI, né? É, o filho dele tem o TEI, mas tipo assim, esse TEI dele é um mistério que Deus deu a ele, né? Tipo assim, por ele ser filho e seguir a mesma unção, eu não vou sair daí dando TEI. Será que vai cair alguém com TEI? Se não cai. Não dá, né? Tem gente que tenta imitar, mas não dá certo, não, né? Dá, não. Eu conheço gente que não é do ministério que dá TEI. É. Aí os demônios falam, olha, eu conheço o Cristo, eu conheço o Paulo, mas eu conheço esse TEI do Marco Pereira, mas quem é tu? Teve um rapaz que falou assim pra mim, Daniel, o meu não é TEI, o meu é PREI. É o Prai, né? Como diz a galera. Pastor Marcos Pereira é o seu pastor lá na DUD, né? Meu pastor presidente. O senhor é o vice-presidente da DUD, não? Não sou o vice-presidente. Na verdade, é até bom a gente falar isso. As pessoas te associam como vice-presidente. Isso. Né? É bom esse espaço aqui, eu sei que fala para todo o Brasil e o mundo, aproveitando esse momento. Eu não sou vice-presidente da DUD. Na verdade, por eu ser dirigente dos cultos principais ali, né? E por eu fazer um trabalho, eu dirijo hoje a Vigília Adoradores da Madrugada, um dos maiores eventos da igreja, e por a gente fazer eventos grandes ali, e por a gente ter, na verdade, essa comunhão com pessoas de fora, pregadores. E eu explico por que Deus fez essa aliança. Para o senhor ter uma ideia, a nossa igreja, a gente não tinha o costume de trazer pregadores. Até os 21 anos da igreja não tinha costume de trazer pregadores de fora. Não tinha. Então, Deus abriu essa porta para fazer essa aliança. Então, eu comecei claro, com a liberdade do nosso pastor, com a autorização de trazer os pregadores. Sim. E trazendo. E o primeiro que eu trouxe, quem foi? Pastor Abílio Santana. Abílio. O primeiro pregador que eu trouxe para passar no teste. Ixi, logo... E passou? Passou. O pastor Abílio pregou muito naquele dia. Nunca mais vou esquecer, aniversário da igreja, 21 anos. Ele pregou muito, ele pregou sobre a Arca da Aliança. Ixi, mas foi muito forte. E dali para lá a gente começou a convidar pregadores e Deus começou a honrar, a igreja começou a gostar, né? E até hoje, por essa aliança também de fora, de pastores amigos, as pessoas têm muito isso, que o Daniel... Mas eu não sou vice-presidente, nosso vice-presidente é o pastor Luiz Carlos, esposo da filha do pastor, Sim. Que é a cantora Nívia Silva, uma das maiores cantoras desse país. E, para mim, é uma honra estar ali auxiliando o meu pastor-presidente e o meu vice-presidente. A DUD ela ficou conhecida primeiro pelo fundador, pastor Marcos Pereira, depois pela Aline Martins. Elaine Martins, né, Aline? Elaine Martins. E hoje a gente conhece a DUD também através da vida do senhor, né? Amém. Pelas conexões, pelos acessos que o senhor tem. E até é interessante nós falarmos sobre isso.
da importância das conexões, dos acessos, Com né? certeza. Porque, querendo ou não, as conexões te levou a ser conhecido. Com certeza, com certeza. Na verdade, é o que eu estou dizendo. Essas conexões não foi uma coisa que surgiu... uma coisa que surgiu, o Daniel está fazendo conexão. Igual o senhor sabe, eu trago você aqui na minha igreja e você vai lá na minha. A conexão não surgiu disso. Na verdade, a conexão forte mesmo surgiu através de quando o pastor passou o pior período da vida dele, que foi a prisão. Sim. Ali Deus começou a me dar as conexões, porque eu precisava, nosso líder maior foi preso. Então a gente ficou um pouco vulnerável, né? E eu precisava não deixar, no ditado que dizem, né, a peteca cair, né? Então, a gente começou a fazer o quê? Começamos a fazer campanha, começamos a trazer amigos, e muitos amigos foram lá nos honrar. Então, ali começou as conexões. E, na verdade, naquela época era até difícil você chamar alguém, porque muita gente não queria ir. Então, amigos de verdade começaram a surgir. Pô, por incrível que pareça, a pessoa que, nesse momento difícil, foi muito lá foi o pastor Marco Feliciano. O Marco Feliciano foi muitas vezes, o pastor Júnior Souza, que a gente falou dele, Júnior Bola, muitas vezes foi lá, o próprio Abílio Santana foi lá, e ali começou a surgir as conexões, e naturalmente foi nascendo. O senhor falou uma coisa aqui no início, que eu gravei. As pessoas, às vezes, acham que esse cara aí é antipático. É o meu caso. Por eu ser tímido, muita gente não gostava de mim. Pô, o cara não fala com ninguém e tal. E depois que me conheceram, passaram a me amar. Caraca, Daniel. E falaram na minha frente. Caraca, Daniel, quando eu te conheci, eu tinha uma raiva de tu, rapaz. Pô, mas hoje eu me apaixonei por você. Por quê? Porque as pessoas realmente me conheceram. Então, essas alianças de pessoas gostarem de mim, não fui eu. Eu não fico atrás de ninguém, mandando mensagem, falando, fala de mim, faz isso de mim. Agora teve uma cena recente que o pastor Marco Feliciano me chama nos Gideões, que viralizou essa cena, e faz uma cena comigo do Espírito Santo ali. Eu não pedi pastor Marco Feliciano para fazer isso comigo. Eu não falei, pô, pastor, me ajuda aí. Mas ele merecia um pix depois daquela. Merecia? Que cena. Não, merecia. Não, ele mereceu um pix. Foi. Mas eu vou falar para o seu pastor Marco Feliciano, na verdade, ele é tão humilde, e a gente veio falando sobre isso, né? Que as coisas que ele faz é algo tão natural que... Eu vou falar para o senhor, quando ele me chamou para fazer aquela cena, ele falou assim, Daniel, fica aqui. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer comigo, meu pai? Mas aquela cena foi tão espiritual que quem assistiu o vídeo e vê, eu estou chorando. Eu comecei a chorar de tanta presença de Deus que eu senti. Ali eu não estava... Eu tô ao vivo, porque sabe quantas pessoas tinha ao vivo no YouTube naquela hora? 90 mil pessoas. Imagina. Eu tenho um print aqui. Uhum. Eu não estava preocupado quem estava ao vivo ou a multidão que estava nos Gideões. Eu estava vivendo a cena, o Espírito Santo dentro de você. Então, para mim foi um momento que... Fora que tu ama o pastor Marco pra caramba também, muito, né? Muito. O pastor Marco Feliciano, para mim, é uma pessoa que hoje é uma referência na minha vida, né? Uma pessoa, não somente no mundo espiritual, mas também no mundo político. Sim. Porque tem muita gente que fala assim, a política corrompe o homem. Nosso pastor Marco Feliciano está 16 anos na política. Me diz aí um respingo que ele tem politicamente. Então, não é que a política corrompe o homem. Eu acho que o homem que se corrompe na política, ele já foi para lá corrompido. Só revela o coração. Revela o coração. Revela o coração corrompido do homem. Então, pode continuar. Então, essas alianças surgiram através disso. E Deus foi nos dando. E eu não sei nem explicar o porquê dessas pessoas que muita gente... que falam de mim sem eu estar em lugares. E as pessoas, pô, Daniel, falaram bem de tu aqui. Daniel, falaram bem de você. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo. Mas tem um segredo para isso. Qual? O segredo para isso é que eu tenho uma vida constante de oração. Amém. Eu tenho uma vida diária. Olha, a minha esposa sabe todos os dias que ela convive comigo, se eu não orar 2 horas por dia, eu não orei. O meu início de vida é a oração de joelho. A Dude é uma igreja de oração, né? A Dude é uma igreja que nos ensina a orar. Né? Irmão, quem mexe com o diabo para todo momento, toda hora, se não for de oração, meu irmão. Se não for de oração. Se a Dude não fosse uma igreja de oração e o Instituto ter passado pelo que passou, o fundador dela passado pelo que passou, tava de pé, mas não, tinha fechado. Tinha fechado. Eu lembro uma vez, entrando nessa área de oração, que eu estava na minha casa da minha mãe descansando, e aí tinha uma vizinha do lado. Nessa época, minha mãe morava numa casa que tinha 3 casas, uma do lado da outra. E aí, daqui a pouco, eu escutei alguém chamando. Daniel. Quando eu vi a casa da vizinha lotada, a vizinha estava o quê? Possessa.
E ninguém conseguia. Eu fui lá, diante de Deus, eu falei assim, Satanás, sai agora. Só foi essa palavra. A mulher levantou na hora. E o demônio saiu na mesma hora. Porque aquilo que eu conversei com o senhor, a ADUD não se prepara para o momento que a gente vamos fazer alguma coisa. Vai para o presídio, vamos jejuar hoje. Vamos fazer um culto na favela, vamos jejuar hoje. Negativo, a ADUD já vive preparada. Nós vivemos uma vida de oração, jejum, monte, todos os dias, contínuo. Eu tenho 5 anos que eu subo o monte todos os domingos sem furar um dia. Rapaz. Todos os domingos eu subo o monte. Eu tenho uma equipe, todos os domingos eu estou no monte, sem furar um domingo. O senhor atribui as guerras que a ADUD e tanto o pastor Marco, o senhor também, que o senhor falou que foi preso também. O senhor falou que foi preso ao vivo, não, né? Não. Vamos. Eu pego aqui. Mas o senhor vai falar agora, Vou então. falar. Agora tem coisa que eu falo. Então, assim, o senhor atribui as guerras que a ADUD passou, o fundador, o senhor também, as batalhas espirituais da igreja, porque é uma igreja que ficou conhecida por trabalhos extraordinários no presídio. Sim. Irmão, quem mexe com o diabo vai sofrer retaliação no mundo espiritual. Sim. Então, assim, o senhor atribui todas essas guerras, as calúnias, as inverdades que foi levantada no ministério, tanto do fundador quanto do senhor, ao mundo espiritual. Sim, mesmo? Com certeza. Até porque existia uma profecia, Fábio, antiga, que o nosso pastor seria preso. E isso ele mesmo conta, de uma profecia antiga que ele seria preso. Toda vez que ele vai contar, gente, tinha uma profecia. Se profetizarem isso para mim, eu não quero que se cumpra nunca. Porque eu passei lá. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é. E toda vez que eu me lembro e começo a falar desse assunto, me dá vontade de chorar. Estou falando de todo o meu coração, porque só entende de lágrima quem já chorou. Sim. E eu sei o sofrimento que é. Mas, o senhor imagine, um homem que mexe Cracolândia, presídio, favela, um homem que entra dentro de cadeia onde ninguém quer entrar, um homem que entra recuperando pessoas que estão morando na rua, abre porta, um homem que cuida, trata, o cara chega lá acabado, daqui a pouco é um doutor, é um pastor. Como é que não vai ter ataque? Como é que não vai ter contra-ataque? Como é que não vai ter investida do diabo? O cara parou rebelião. Rebelião presídio, foram né? várias. Como que não vai ter? Então, é o que eu digo, você vai atacar alguém, mas você tem que estar se preparado porque você vai ser contra-atacado. Sim. Então, o mundo espiritual é assim. Às vezes eu falo para alguém, o pastor fala assim, se tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. Se tiver tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Tem que ter uma luta, tem que ter uma peleja. Por quê? Porque nós vivemos de guerra em guerra. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, que nós seríamos perseguidos, caluniados. Então as pessoas acham que porque está tudo bem, eu estou com Cristo, está tudo bem, agora é só vitória, igual esse hino que fizeram, agora é só vitória, só vitória. Que vida é essa de evangelho, que é só vitória? Quem está vivendo isso? Só vitória não. Nossa vida é vida de luta, de peleja, mas em todas elas nós somos vitoriosos. Somos mais que vencedores, com certeza, né? Em Cristo. Não tem como a gente não ser. Então, isso associa tudo a uma batalha espiritual, batalha espiritual, né? muito grande, todos os dias. Eu até entendo isso também, porque quando o pastor Marcos, juntamente com a ADUD, os obreiros viralizaram no Brasil, irmão, era demônio sendo envergonhado em tudo quanto é lugar, nos bailes funks, nos presídios. Eu via DVDs lá na Bahia, quando eu morava lá, do pastor Marcos Pereira entrando no meio da favela, os caras tudo de fuzil na mão, pedindo oração e caindo endemoniado. Eu falo que chega a arrepio. Sim. Então não tem como o mundo espiritual não se levantar contra um homem desse, né? Não tem como não se levantar. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava em casa e aí o Espírito Santo me tocou para ir numa comunidade. Fui eu e mais um obreiro da igreja. Isso era por volta de 2h. A gente estava evangelizando. E aí, quando a gente chegou nessa comunidade, estava tudo apagada a luz. E nós entramos. Eu parei o carro lá, eles colocam troncos ou barricata. Aí a pessoa tem que tirar, entrar com o carro e colocar no lugar. E sempre tem um olheiro ali naquela parte.
E aí eu parei o carro. Quando eu saí do carro com o obreiro pra gente ir tirar o tronco que era muito grosso, não dava pra ele tirar sozinho, eu fui ajudar ele. Debaixo de um telhado, eu vi 2 homens. Aí ele falou, gritou. Quando ele gritou, eu olhei, não estava vendo muito, quando eu olhei, ele já estava com o fuzil apontado para mim. Aí eu falei assim, irmão, somos da igreja e tal. Ele, amigo, o que vocês estão fazendo aqui? Apontou o fuzil. Aí eu vi quando ele destravou. Eu conto esse testemunho onde eu vou. E botou o dedo no gatilho. Eu falei, vai atirar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, usa as armas que eu te dei. Diante do Espírito Santo, nunca mais eu vou esquecer isso. Eu olhei para ele, quando ele apontou o fuzil para mim, eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu apontei o dedo e falei isso, ele caiu com o fuzil e tudo no chão. Na mesma hora, o obreiro que estava comigo, nós corremos em direção a ele. O outro que estava com a arma do lado dele ficou pasmado. O que vocês fizeram com ele? O que vocês fizeram com ele? Eu falei, eu fiz com ele, fiz nada. Ele que estava com o fuzil apontado para mim. Aí eu fui lá e meti a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, sai! Ele levantou como se tivesse perdido numa estrada. Onde eu estou? Aí eu expulsei de novo, ele foi, o que houve? Um amigo dele, não, rapaz, tal. Ele falou assim, meu Deus, eu senti algo bom. Aí fui, ele abaixaram o fuzil, eu orei por eles. Eles falaram, rapaz, pô, desculpa, me pediram desculpa. Eu falei, quer aceitar Jesus agora? Na mesma hora ele levantou e falou assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. Por quê? Porque a arma dele é carnal, mas a minha é espiritual. Qual foi a maior retaliação que o senhor já sofreu no mundo espiritual por trabalhar com libertação? Às vezes as retaliações refletem na família, refletem no emocional, refletem no físico. O senhor já sofreu alguma retaliação nessa questão? Na verdade, várias. Várias retaliações, porque, na verdade, o mundo espiritual, que o senhor conhece, tem muita gente que acha que trabalhar com libertação é só você trabalhar. Deus me chamou para trabalhar com libertação. Eu acho que libertação, a pessoa tem que primeiro aprender o que é libertação, trabalhar com isso. Você tem que ter um revestimento espiritual. Porque eu já fui expulsar demônio, e eu já tive a experiência de eu colocar a mão na cabeça da pessoa e parecer que aquela energia dele está entrando dentro de mim. E eu tirar a mão. Sentir algo entrando dentro de mim. Então, o mundo espiritual de demônio é muito sério. Então, as pessoas, às vezes, sem preparo, vai fazer alguma obra espiritual de libertação e volta para casa, começa a passar mal, adoece, a pessoa não entende nada, está em casa, começa a ver coisa. Por quê? Porque não está preparada para esse trabalho. E esse trabalho requer muito preparo, é jejum, é oração, é uma vida de santidade. E eu não falo só jejum e oração, não, pastor Fábio. Eu falo uma vida de separação. Vigilância. Porque tem muita gente que jejua e ora, mas não vigia nada. Melhor do que uma vida de jejum e oração é uma vida de domínio próprio, Com certeza. Tu vê uma geração que jejua, ora, tem Bíblia tem Bíblia na boca, mas tem palavrão na boca. Não pode ver ninguém que quer arrumar uma confusão. Eu sou crente, mas meu braço não é. Então, o evangelho não é isso. Jesus disse o quê? Se te der um tapa na tua cara, vira o outro lado. Eu sei que não é fácil, gente. Falar é muito fácil. Eu falo porque eu já tomei 2. Já tomou? Já tomei 2. E na hora, Satanás fala no teu ouvido. Vai ficar quieto? Pega a faca, pega alguma coisa, porque é o nosso lado humano. O instinto, né? O instinto humano. Só que na hora, quando você está revestido, você fala, não, é melhor entregar na mão do Senhor, porque quem me justifica é Ele. E já aconteceu isso comigo. Então, hoje eu tenho essa experiência. Eu acho que tem coisas que Deus faz a gente passar para a gente ter experiência, porque a gente vai viver. Então, eu vivi isso. Então, o trabalho de libertação, você vai atacar, mas se prepare, porque vai ter, não é poucos, não, é muito contra-ataque. Na sua família, na sua casa, na área que você mais gosta, Satanás vai contra-atacar, porque ele não quer. O cara que não faz nada está lá, está numa benção. Mas se tu não mexer com o diabo, ele não mexe contigo. Fica quietinho aí na cadeira tomando suco de laranja que tu vai ver. Fica em cima do muro. O muro já pertence ao Satanás. Já pertence a ele. Então, a nossa vida... Por isso que eu falo, a Dude é guerra. Entrou numa guerra, sai de uma guerra, entrou numa guerra. Eu falo lá, o pessoal morre de... Todo culto eu falo, a nossa igreja não tem mais vento. A fala dos crentes, estou no vento. Na minha igreja não tem mais vento. Na minha igreja acabou o vento. Na minha igreja só vento tsunami e furacão 2000. Ventania. É só ventania.
Então, eu acho que... Mas agora, o maior ataque que eu tive na minha vida sobre o mundo espiritual de libertação, nunca mais eu vou esquecer disso, foi quando eu fui expulsar um demônio, e o demônio olhou para mim e começou a rir. É mesmo? Olhou para mim e começou a rir, mas nisso a rua estava lotada de gente. Na hora, o que você pensa? Caramba, meu irmão, todo mundo me olhando, a vergonha vem e o diabo bota na tua mente, vai passar vergonha. Só que eu estava ali em Deus com a minha vida no altar. Quando o demônio começou a rir, eu falei, Satanás, tu não vai fazer gracinha aqui, não. Ele falou, ninguém vai me expulsar no meio de todo mundo. Eu quero ver quem vai me expulsar. E todo mundo olhando. E aquele pessoal que não entende nada, falando um montão de coisa. E a mulher estava feia, o negócio estava feio. Aí foi quando eu olhei para ela e falei, se Deus é na minha vida, eu não vou nem colocar a mão em você. Quando eu virei, a mulher já estava boa. Então, existem coisas que vai vir sobre a tua vida. Imagina se eu tivesse com algum erro, algum pecado escondido. É exposto, né? Com certeza. É por isso que eu falo. Tem gente que trabalha com libertação que nem sabe o perigo que ele corre. De o diabo mostrar ali para os outros, e Deus permite. O que ele faz, o que deixa de fazer. E se por quantos foram envergonhados? E o diabo envergonha. Envergonha, claro. Porque, na verdade, a vergonha já começa da própria pessoa. Que ela está querendo ali expulsar demônio, mas, na verdade, tem que expulsar o dela primeiro. Então, a grande verdade é essa. O mundo espiritual de libertação, pastor Fábio, é muito sério. É muito sério. Não é para qualquer um trabalhar com libertação, trabalhar com... Pois, o senhor vê, o senhor tira alguém da Cracolândia, do mundo do crack, essa pessoa não vem só com demônio, não. Essa pessoa vem com costumes que Satanás implantou nela. Ela viveu no lixo. Até o senhor mudar essa pessoa, o senhor tem que ter acompanhamento. A mente está contaminada. O corpo inteiro contaminado, os hábitos dela são contaminados. Essa pessoa tem que ter um acompanhamento de libertação. Tem gente lá na igreja que é um mês caindo endemoniado, sozinho. Sai. Daqui a pouco cai de novo. E as pessoas falam que isso aí já está de palhaçada. Não é. É uma luta. Só que a pessoa tem que querer também, né? Pastor, mas também tem que entender até onde é demônio e até onde também é psicológico, com certeza. Né? É porque existem ações que o demônio já foi embora, mas a mente da pessoa está cauterizada, e ela acha que está endemoniada e não está. É isso aí. É o que a gente fala para muitos lá na igreja. Fala, meu amigo, olha só. Uma vez, o senhor contou um negócio aí que eu lembrei. Uma vez eu ia no presídio, na 31 DP, em Ricardo de Albuquerque. Todo culto que eu chegava, o mesmo rapaz vinha em mim. Na hora da oração, ele vinha correndo. Quando eu botava a mão, ele... um trabalho para expulsar. 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª vez, quando ele veio, eu falei, eu vou falar só uma coisa para você. Assim mesmo eu falei para ele, se eu te orar e tu cair de novo, nunca mais eu te oro. Nunca mais ele caiu. Mas... Olha aí, é a mente cauterizada. Às vezes o camarada, ele se acostuma e ele sente alegria de mostrar que está endemoniado. Como é que pode isso, pastor? O cara sentir alegria de mostrar que está endemoniado. Que passa na cabeça do cara? Eu acho que o cara foi tão oprimido pelo diabo que todo dia ele tem que mostrar que foi liberto pelo Satanás. Não dá para entender. Mas, pastor, tu já foi envergonhado alguma vez? Não. Eu já fui uma vez, pastor. Eu era novo convertido, eu estava pregando, começando a pregar, né? E aí, eu tô pregando lá, de repente, eu olho para um lado, tem uma mulher olhando para mim rindo. Aí, do outro lado, tinha outra mulher olhando para mim rindo. E aí, manifestou nas duas demônios, né? Falei, e agora? Aí, o pastor foi em uma tentando expulsar lá. E aí, eu fui na outra, tentei expulsar também nada. Aí, os obreiros vindo, falei, meu Deus do céu. E aí, os obreiros ficou lá tentando expulsar o demônio de uma mulher, e eu fui para outra, junto com o pastor. Rapaz, o demônio olha para o pastor assim, que estava tentando expulsar, eu não gosto de você. Aí olhou para mim assim, de você eu ainda gosto. Eu não sei o que ele ia falar, irmão, porque... de você eu ainda gosto, porque tá repreendido no meu. Eu gritei mais alto. É sério, gritei mais alto. E eu não sei, veio uma autoridade e foi expulso daí. Mas quero lá que diabo gosta de mim, pô. Ixi, tá doido? Tem que me odiar. É verdade. Esse negócio de o diabo gostar da gente. Até eu fico assustado quando o ímpio, o ímpio mesmo, miserável lá, que tá vivendo uma vida de impiedade, de promiscuidade, diz que gosta do crente. Alguma coisa de errado tem, pô. É verdade. A igreja
não foi chamada para ser amada pelo mundo. Verdade. A igreja foi chamada para ser odiada pelo mundo. Imagine o diabo dizer que gosta da gente. Alguma coisa errada tem comigo. Aí eu expulsei e depois nas minhas orações, falei, Deus, eu não quero que o diabo goste de mim, não. Essa foi boa. Então, nunca passou por uma situação assim, não? Não, eu não passei, até porque, tipo assim, existem também, na nossa igreja, existe um ensinamento. Claro que na nossa igreja, o ensinamento forte é desde cedo. Sim. Não tem aquilo assim, ó. Existe etapa de obreiros, você vai começar a trabalhar com isso depois. Não, lá na igreja, você quer entrar nessa área, o trabalho já é forte. O nosso jejum lá é jejum integral. Quando eu cheguei, meia-noite até as 5 da tarde sem comer e sem beber nada. Eu falei, caramba, cara, eu vou ficar o dia inteiro sem comer? Não, mas daqui a pouco vai esticar mais. Meia-noite a meia-noite sem comer nada. Jejum sem comida e sem água. 48 horas sem comer e sem beber nada. 72 horas sem comer e sem beber nada. Então, a gente se prepara muito. Desde cedo. É claro que o pastor não vai colocar um cara para fazer 3 dias de jejum, que chegou agora. Mas se preparam muito. A nossa igreja tinha jejum de salmos. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Jejum de salmos, a gente pegava suposição. Eu pegava o Salmo 51. Pegava cada versículo que tem, contava. Quantos versículos tem? Fazia esse dia todo de jejum. Um para abrir, um para fechar e os outros versículos tudo. Como assim? O Salmo 51, aí quantos versos tiver no Salmo 51, vai ser os dias que a pessoa vai jejuar? Vai fazer jejum. Aí a gente todo dia lia um versículo, ia lendo. Aí no final lia todos. Teve um irmão lá na igreja que fez o 91. Imagina. Rapaz. Imagina quem pegou o 119. Não, 119, perdão. O irmão lá na igreja fez o 119. Imagine quanto tempo ele ficou de jejum. Então, o que acontece? É muito propósito em cima de propósito, monte, consagração. A nossa igreja tem uma separação muito forte, pastor. Tem. Muito forte. Tem. E eu até hoje eu não entendo os roupões lá que as mulheres da DUD usam. Na verdade, um dia o pastor vai vir aqui para explicar melhor. Mas eu quero o pastor Marcos Pereira. Será que ele está vindo, Será gente? que ele vem? Pastor Marcos Pereira, eu gostaria que o senhor estivesse aqui comigo. Mas, por favor, não fala teia aqui na mesa que eu tenho medo. Eu tenho um cara aqui na produção. Se o senhor falar teia, o Léo cai, ele cai. Se Eu não vou dar o TEI, não. Se tu falar teia aqui, ele cai. Não fala. Você é um santo. Então deixa quieto. Eu saio daqui, ele me conhece daí, né? Então eu saio. Vai que o demônio usa o que ele me conhece pra quê? Ai, que bom. Então, o roupão lá, pastor. Não, na verdade, o roupão... Seria uma forma já de separação também? Sim, na verdade, o roupão... O nosso trabalho é um trabalho que a gente lidar com todo tipo de gente. Então, a gente trabalha com presidiário, a gente trabalha com traficante. Na verdade, a gente trabalha com as piores pessoas que a sociedade rejeita. A grande verdade é essa. Sim. O presidiário, o traficante, porque hoje a voz da sociedade é que quer que todo mundo morra. Então, o pastor, quando ele começou a obra, Deus deu uma visão a ele. Na verdade, o pastor teve um arrebatamento e Deus deu uma visão de uma veste a ele, né? E o pastor passou... Na verdade, não foi nada forçado. O pastor trouxe essa visão para uma missionária da igreja e uma das missionárias falou, eu não coloco isso nunca. E o pastor nunca forçou a colocar. Ele falou, se for do Senhor, vai ser colocado voluntariamente. E aí, a missionária que não colocaria nunca... Ela amou as vestes, colocou, todas as irmãs aceitaram, e o roupão hoje é a doutrina da nossa igreja, até hoje. Se tornou uma tradição, né? Na verdade, é uma doutrina da nossa igreja. Da igreja local, né? Nossa igreja. Um uso costume da igreja local. Da nossa igreja, não é algo nosso. Quem for, a pessoa que quer congregar na nossa igreja, quer fazer parte, ser membra, ela tem que usar o roupão. Por exemplo, é convidado uma missionária, uma pastora para pregar. Lá tem pastora, não, né? Não, lá é só missionária. Tem uma missionária de outro ministério que é convidada para pregar lá. Ela tem que colocar roupão? Não, claro que não. Eu acho que deveria, viu? Ixi. Cadê o pastor Marco Pereira? Pastor Marco Pereira. As missionárias que o senhor convidava para pregar aí, tem que ter um roupão separado para ela. Para se adaptar com a visão do ministério.
E aí uma coisa engraçada, uma vez, rapaz, o pastor Abílio foi pregar lá na igreja e o pastor Abílio, ele é muito assim, acerca dessas coisas, ele respeita muito. Sim. E aí ele foi, na primeira vez que ele foi pregar, ele foi com a camisa e uma gravata preta. E aí ele chegou para mim, ixi, Daniel, cara, eu vim de outra agenda. E agora que eu me liguei, cara, que vocês aqui não usam preto, cara. Não usa preto lá, não? Não. Irmão do céu. Vou deixar só em você agora. Agora pegou. Só em você agora. Você tá de preto aí, meu irmão. Sua barba é preta, viu? E lá também não pode barba, não. Você tá falando aí? Não, pode não. Tatuado assim. Pode Hã? não, mas na verdade é o que eu estou falando. Isso é uma doutrina nossa. É deles. Nossa. Eu tô só interagindo, Não, brincando claro, aqui. sei. Né? E aí o pastor Abílio, quando chegou, falou, Daniel, lembrei, Daniel e tal. Eu falei assim, ô pastor Abílio, não tem problema nenhum, pastor. Isso é uma doutrina nossa, revelada por Deus, pelo pastor. E tal, ele, não, cara, mas, ó, para o senhor ver, ele é tão respeitoso. Não, mas eu respeito. Não, mas eu estou lhe dizendo, pode ficar à vontade. Só assim ele se acalmou e ficou tranquilo. Então, eu acho que, na verdade, hoje, os pregadores, se eu ver, nossa igreja, todo mundo usa terno e gravata nas ministrações. Os pregadores tudo respeitam a igreja. O pastor Marco Feliciano deve já ter umas 4 camisas do pastor, morro de rir com isso. Porque o pastor Marco Feliciano, quando ele vem assim de algum lugar, ele bota o blazer por cima e ele costuma usar uma camisa de malha por baixo de manga comprida. Não sei se você já viu. Sim. E aí o pastor brincava e falava, negativo. Vai lá no meu quarto, pega minha camisa e bota uma gravata. E o pastor Marco ali botava e realmente, porque é a doutrina da nossa igreja. Além de ser um respeito na questão do pastor Abílio aí, pastor Daniel, eu também entendo que se o camarada não for com a roupagem da igreja, até os irmãos eles vão se assustar. E isso pode até impedir dos irmãos receber uma palavra profética. Sim, né? Porque os irmãos estão acostumados com aquilo, dentro daquela visão. Aí, por exemplo, vai um camarada lá de camiseta, de barba, pregando. Os irmãos não vão dar tanto crédito assim. Na verdade, devido ao ensinamento que nós temos ali, o pastor também ensina isso. Não rejeite alguém por causa da roupa, ou por causa que o irmão está com barba. Isso é algo nosso. Mas acaba sendo natural se você é criado com uma doutrina. Sim. Então, Sim, eu lembro que eu era da Bahia também, era bem pesado na questão da doutrina na época. Irmão, se eu via um outro pessoal de uma igreja mais light e tal, eu tinha meio que aquele, falei, poxa vida, deve ter Deus na vida não, deve ter só não. Hoje a gente tem a maturidade para pesar. Mas na minha época mesmo, de ignorância, não que seja de não ter tanto conhecimento assim e não saber assimilar as coisas, que cada um tem uma visão, Deus deu uma visão a cada um. Eu já julguei muita gente, pastor. Sim. Eu já julguei muita gente, julguei porque eu vi de bermuda na rua. Sim, no início também. Mas isso é normal, pastor. No início eu também fui assim. Porque eu aprendi isso e eu falei, meu Deus, cara, fulano de tal, Bertano. Mas Deus foi me mostrando, foi falando com o meu filho, você que tem que ser assim. Você que tem que permanecer assim. E se você tiver que conquistar alguém, você vai conquistar dando seu testemunho para alguém. Que a sua vida assim traz a santidade sobre a tua vida. Então é isso que eu defendo. Muita gente acha que a Dude, porque a nossa igreja não menospreza ninguém, ministério nenhum. Pelo contrário, o pastor deixa bem claro lá no altar, respeito todas as denominações. É porque, assim, o fato do senhor andar sempre de terno e gravata não significa que o senhor é mais santo que alguém que não anda de terno e gravata. Claro mas também alguém que não anda de terno e gravata não significa que ele é tão santo assim. Claro que não. Entendeu? Então não dá para pesar. Porque eu vejo muita gente que não anda de terno e gravata, às vezes julgando quem anda de terno e gravata. Não adianta andar de terno e gravata e ter um coração igual de Caim. Mas também não adianta não andar de terno e gravata e também não viver uma vida santa, pô. Verdade. Então tem os dois extremos, né? É a balança, né? Mas o senhor acredita que existem coisas que Deus cobra individualmente de uma pessoa que faz parte do mesmo corpo e não vai cobrar de outro? Tipo assim, nós fazemos parte do mesmo corpo. Sim. Só acredita que Deus pode cobrar de mim a não assistir futebol, por exemplo? É um exemplo. E do senhor não vai cobrar? Me pegou agora. Uma cobrança individual, por exemplo. Deus vai cobrar de mim a não andar com bermuda, a não andar, e em contrapartida do senhor, ele
vai permitir o senhor andar? O senhor acredita nessa Não, promessa? eu acho que tudo é aquilo que a gente está falando. Acho que tudo é o ensinamento e a visão da pessoa. Porque, na verdade, tipo assim, o senhor imagine eu estou aqui, eu estou nesse mistério há 24 anos, defendendo essa visão. Aí eu estou aqui nesse podcast. Aí, mês que vem, o senhor me chama, vem eu, de novo. Camiseta, né? de bermuda e tal. O senhor falou, ué, Daniel, o que houve, cara? A pergunta vai ser notória. O que houve, Daniel? Saiu de lá? Ou então vai pensar que eu saiu da igreja? Então, se você tem um ensinamento que você aprendeu, e tem aquele versículo na Bíblia que é muito contestado também por isso, eu não estou dizendo que ele fala diretamente disso. A quem muito for dado, muito será cobrado. Sim. Entendeu? A quem pouco for dado, pouco será cobrado. Eu acho que existe graus de ensinamento e de visões. O senhor aprendeu o que o senhor aprendeu, o ensinamento que o senhor aprendeu. Ah, Daniel, se Jesus voltar, eu não posso dizer nunca que porque eu estou ataviado, eu vou para o céu, e o senhor não está ataviado, o senhor vai para o inferno. Não existe isso. Eu acho que existe um ensinamento que você vai se adaptar a ele, você vai buscar na palavra, é esse caminho que eu quero. Uhum. É aqui que Deus me confiou. Até pelo que eu estou falando para o senhor, nosso trabalho é um trabalho que lidar com muita coisa. Então a gente tem que estar preparado. Eu acredito que pela forma como vocês trabalham da DUD, Sim. é uma libertação ferrenha. Sim. Então existe uma exigência maior Uma para vocês. exigência Mano. maior, com certeza. Não dá para andar de qualquer jeito, não dá para falar qualquer coisa. Entendeu? Eu até ouvi o pastor Marcos Pereira falando em alguns vídeos do DVD dele, falando bem assim, isso aqui acontece porque eu não falo palavrão, não olho para mim dos outros. Lembra que ele falava bastante? Irmão, é uma exigência, cara, porque qualquer coisa o diabo pode envergonhar. É verdade. É verdade. Qualquer brechinha o diabo vai querer usar para E envergonhar. sobre o roupão que o senhor perguntou. Aí vamos lá, a gente chega numa cadeia que tem mais de 500 homens para fazer um culto, a exposição, vamos lá. Infelizmente, há anos sem mulher, irmão. Há anos sem mulher, vamos lá. Aí o senhor entra... Olha só, gente, quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de ninguém, nada contra. Aí o senhor entra com a saia marcando a sua parte íntima. Uma calça apertada. Os presos estão lá, cultuando. Será que eles vão cultuar ou vão olhar para a mulher? Não tem como cultuar, amado. É o que eu estou falando. Então, a verdade é que a gente tem que se separar em tudo. Não, essa é uma... E outra coisa, sempre nas comunidades. Nas comunidades, no fervo, onde está fervo. todo mundo perdido. Irmão, e o Rio de Janeiro, pô, aqui, não falando mal, não, mas o antro de promiscuidade no Rio de Janeiro. Tá falando coisa do... Não, irmão, vai pra fora, pra Europa. O Brasil é conhecido pelo Rio de Janeiro, pelas mulheres sensuais e tal. Então, assim, é interessante a visão do pastor. Para o senhor ver como que é tão sério, se o senhor for... Escuta o que eu estou falando. Pregar para um traficante hoje, que os traficantes já estão bem evangelizados no Rio de Janeiro, e chegar para um traficante de qualquer jeito, tem traficante que vai te julgar. Julga, né? Vai te julgar. Estou te falando. Tem traficante que pode até não falar na sua frente, mas quando você virar, ele vai falar, pô, esse cara é crente mesmo. Estou falando porque eu conheço e já aconteceu situações assim. De ver a mulher e falar assim, caraca, cara, a mulher tá me evangelizando aqui, mas não sei se eu olho para ela pregar ou para ela. Então, esse preparo, essa separação é para uma obra muito grande, muito séria. Não estou dizendo que você não possa fazer essa obra do jeito que você está. Mas essa obra requer uma separação, uma santidade. Não é de qualquer jeito. Então, algumas pastoras que tem aí no meio gospel aí, hoje não daria para evangelizar nada. É difícil, fica difícil. É difícil, né? Tem umas que estão cheias de... Fica... Deixa eu ficar quieto, senão acaba... Não, mas tem umas aí... Eu também não gosto. Oxe, tem umas aí que tá cheio de coisa aí, meu irmão. Não. Eu vim de uma escola, assim, quando eu me converti, Pastor Val, lá na Bahia. Irmão, eu tinha que... A expressão é que tem que usar combinação. O meu pastor, ele vivia uma vida tão disciplinada nessa questão que ele usava um calça e usava uma outra fininha por baixo. Eu mesmo uso. Camisa social e a gente chama de combinação, né? E eu usava, um calor terrível. E hoje eu tô meio desviado. Quando a combinação eu uso. Só a combinação. Só a combinação. Imagine a gente lá no Rio, calor daquele calor, meu irmão, vocês são muito... Mas é o chamado, né? O chamado faz você passar por cima de qualquer obstáculo, mano. E às vezes a pessoa pergunta assim,
Mas vocês vivem uma vida normal. Olha a pergunta de pessoa, vivem uma vida normal? O que todo mundo faz, eu faço. Eu jogo bola, eu vou pra praia. Joga bola? Jogo, Pastor Marcos Pereira, sabe? Joga. Que ele também Ele joga. joga também? Eu vou dar uns dribles lá no... O problema de jogar com o pastor Marcos Pereira é se dar um drible nele, ele fala tem, lascou, né? Às vezes a gente tá jogando bola, os internos, o pastor tá passando no meio de todo mundo com aquela idade. Eu falei, pô, gente, marca o pastor, vai tá com medo? Ele todo bobo que fergou. O goleiro é o genro dele. Ai, meu Deus. Mas eu acredito muito em visões, perspectivas que Deus dá. Eu acredito que nós somos só... Não é nem acreditar, é bíblico, né? Nós somos vasos de barros que Deus decidiu depositar os seus valiosos tesouros. E cada tesouro, Deus vem com uma visão diferente. Então, quem somos nós para julgar a visão Sim. que Deus dá? Ao mesmo tempo que eu não julgo uma Dude, eu não julgo Com uma certeza. Batista da Lagoinha. Com certeza. Ao mesmo tempo que eu não julgo uma igreja que tem parede branca, eu também não vou julgar a igreja que tem paredes pretas, que está desenvolvendo um excelente trabalho para o reino. O próprio Jesus disse, né? Quem não é contra nós é por nós. Gamaliel, ele também disse, se for só mais um fogo de palha, não vai durar muito tempo. Mas se for de Deus... O que a gente vai fazer contra? Então, a Dude hoje tem uma história de anos aí. 34 anos. Trabalhando, lidando com demônios, irmão. Toda hora. Toda hora. Então, é desafiador. Para o senhor, quem é o pastor Marcos Pereira? Olha, o pastor Marcos Pereira, para mim, é uma referência no mundo, principalmente no nosso Brasil. E eu acho, tá? Isso é uma visão minha, e eu acho que muita gente pensa assim, que na área da libertação, eu acho que Deus não levantou alguém igual o nosso pastor, porque não é só libertação de expulsar demônio. O pastor não só liberta de expulsar demônio. Jesus que liberta, na pessoa do nosso pastor. Ele liberta e cuida. Nós temos 6 casas de recuperação no Brasil. Hoje nós cuidamos de 500 pessoas que são tratadas, cuidadas, assistidas por advogados, assistente social, pessoas que são abraçadas, restauradas e devolvidas à sociedade. Então, o trabalho do nosso pastor é o que eu falo para o senhor. O senhor vai lá na Cracolândia agora, debaixo da viaduto. Jesus te ama, dá um folheto. E aí? Se não for uma obra do Espírito Santo para convencer... Claro que tem o Espírito Santo que convence e tem gente que muda de vida. Mas não adianta. Mas 90% dessa está precisando de uma mão estendida. Sim. Quer ver? O texto diz... Pedro e João vêm subindo em direção ao templo para orar. Porta Formosa. Todo mundo conhece esse texto, muito conhecido. De repente, o que eles veem ali? Um coxo. O coxo está fazendo o quê? Pedindo esmola. Todo mundo que passa, coloca a esmola e entra. Sim. O texto diz que Pedro e João, chegando perto deles, ele pede esmola. Pedro e João diz para ele, olha para nós. Manda ele olhar. O texto diz isso. Olha para nós. Quando ele olha, qual é a primeira libertação que esse coxo recebe? A libertação da mente. Porque a mente dele está bloqueada em ficar ali pedindo esmola. Então, quando Pedro e João falam assim, olha para nós, ele está recebendo uma libertação na sua mente. E Pedro e João vai virar para ele e vai dizer, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que o coxo queria? Dinheiro. Dinheiro ia mudar a vida dele? O que Pedro e João estavam dizendo para ele? Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Porque se eu te der o que você quer, você vai continuar aí. Mas se eu te der o que você precisa, a sua vida nunca mais será a mesma. O dinheiro fala de momentos, né? Momentos. Eu vou te dar o dinheiro, você pode ter um momento, comprar um alimento. Depois vai voltar para o mesmo lugar. Depois vai voltar. Então, o que eu tenho pode mudar a tua vida. A tua vida como mudou. Levantou, andou, entrou no templo, prova disso que todo mundo... O texto diz que todos que viram andando ficaram pasmados. Não era aquele que era coxo, mas não é mais coxo. E eles, o que eles pensaram? Nosso dinheiro não fez nada na vida dele. Então, com espanto, né? Espantados. Então, a verdade é que esse trabalho do nosso pastor-presidente de estender a mão, cuidar, tratar, tem pessoas que saem do presídio que não tem para onde ir. Perdeu tudo. E aí o pastor abraça.
cama, roupa, banheiro, banho, saúde, dignidade. E tem gente que chega lá que a família não quer ver pintada de ouro. Depois de um mês, a família vai lá chorando. Eu não estava acreditando. Eu tive que vir aqui ver. E a pessoa mudada. Então, o pastor Marco hoje, para mim, pastor Marco Pereira, para mim, é uma das maiores referências deste Brasil e deste mundo. Eu acredito. Pastorzão, eu quero falar mais sobre o senhor. Mas o pastor Marcos Pereira, eu sempre tive ele como uma referência como homem de Deus. Não tem como sabe? falar de mim sem falar dele, nem dele sem falar de mim. Não tem. É um homem de Deus. Mas eu não entendi porque ele, na última eleição, esteve ao lado do PT, irmão. Eu queria perguntar pro pastor Marcos Pereira. Eita, agora a internet vai travar. Eu queria perguntar, eu não tô entendendo até hoje. PT, pastor Lula. Eita, meu Deus do céu. Apesar de que, ó, eu sou nordestino, eu sou da Bahia, oriundo da cidade de Porto Seguro, Bahia. Amanhã diz pra mim, o meu filho só sabe o que é bolacha depois do governo Lula. Mas não é isso tudo, não. Mas, assim, na primeira gestão, fez uma gestão boa. A gente não sabia das ideologias, o que estava por trás do PT. Sim. Muitos pastores hoje que é contra. De fato, na época também foi favorável ao governo Lula. Hoje a gente sabe que o que está por trás do socialismo, o comunismo, a gente sabe das ideologias. Por que o pastor Marco Pereira? Olha, na verdade, eu nunca toquei nesse assunto, que é um assunto polêmico. Pode me trazer 6 meses de banco. E a culpa não é minha. A culpa é sua, meu. A culpa não é minha. Olha, o que eu vou falar aqui, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Aqui, ó, tem gente dizendo, isso foi estranho mesmo. Tu gosta? Aqui, Jesus. Eu não leio o comentário, não, mas alguns assim que eu acho que quer saber a mesma resposta que eu. Aí, agora o comentário começou a... Gente, olha só, eu nunca falei isso aqui. O senhor também votou no PT, né? Não votei no PT. Aí, não quer me arrebentar todo. Ô, pastor, mas quer acabar com o meu ministério. Tem que acompanhar a visão do líder. Eu tô estreitando aqui. Vamos lá, eu vou explicar aqui, a primeira vez que eu explico aqui sobre essa situação, na verdade, o pastor, ele trabalha dentro das favelas. O pastor trabalha com presidiários. O pastor trabalha dentro da sociedade mais rejeitada deste Brasil. Então, o trabalho que o pastor faz é um trabalho que a sociedade diz que o traficante não tem jeito. Cadeira elétrica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E como é que o pastor vai pregar isso se ele recupera a pessoa? Se ele acredita que o bandido pode ser um pastor, como é. Lá na nossa igreja tem vários. Então ele não acredita que bandido bom é bandido morto. Não, bandido claro bom é bandido salvo. É isso aí. Nem eu acredito. Apesar de eu apoiar o presidente Bolsonaro, eu não acredito. Eu não apoio arma. Eu estou falando eu. Sim. Eu não apoio a arma. Eu não apoio bandido bom a bandido morto. Claro que tem algumas ideologias deles que eu não apoio. Eu apoio, sim, a defesa da família, a defesa de valores cristãos. Então, por isso que eu votei nele. Agora, o pastor, ele não é petista. Deixar bem claro aqui, o pastor não é petista. O pastor, ele apoiou um trabalho que acredita naquilo que ele acredita. Então, o pastor, dentro dessa visão de recuperação de preso, de traficante, de viciado, como é que o pastor vai entrar lá para pregar dentro da favela? Apoiando o Bolsonaro, né? Então, é complicado. Então, é porque, na verdade... ele está defendendo uma coisa e ele está apoiando uma pessoa que não defende. Mas nessa questão aí, eu sei que o senhor não pode responder por ele, né? Por isso que eu gostaria. Sim. Não era melhor a neutralidade, ser neutro? Porque, ao mesmo tempo... Sim, mas ele não se manifestou acerca disso. Mas como é que todo mundo sabe? Não, mas eu quero que alguém me mostre um vídeo dele no Instagram. Eu tinha visto alguma coisa. O que viram foi ele na posse. Ele foi convidado para a posse e ele foi, como qualquer um iria. Mas ele não gravou vídeo em apoio. Pode puxar no Instagram dele e me mostrar. O complicado, dentro dessa sua explicação, eu compreendo. Puxa. Sim. Como é que o cara vai entrar depois dentro da comunidade, onde os traficantes estão tudo armado, o crime é complicado,
sendo que ele se posicionou favorável ao Bolsonaro, entendeu? Aí é difícil para quem desenvolve um trabalho como ele desenvolve. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas dizem que ele foi favorável e fez campanha para o PT. Isso é uma inverdade, Não, então? não fez campanha para PT nenhum. Ele não fez. E, na verdade, o Instagram dele está lá para as pessoas verem. Quem quiser entrar lá, Pastor Marcos Pereira Oficial, você vai ver que não tem campanha nenhuma para PT e o pastor não é... Na verdade, o pastor diz na igreja, é o que ele prega. Só assistir, eu não sou direita, eu não sou esquerda. Eu prego a verdade. E tu é direita ou esquerda, pastor? Todo mundo sabe, né? Meu Instagram tá lotado, aí não é pra onde fugir, eu sou direita. É direita mesmo? Pastor. Mas o senhor não concorda, então, com o armamento? Não concordo com o armamento. Eu não concordo com o armamento, Não concordo com o armamento e pode... Tipo assim, pastor, vamos lá. Um assalto tá rolando. Acabei de sair do culto. Eu puxo minha pistola, acabei de pregar, falar que Jesus salva, que Jesus ia vir, matei o cara. Não, mas aí é o extremo. Mas o quê? Vamos lá. O assalto tá rolando. E esse assalto, os caras tá com uma arma direcionada para sua esposa. Sim. O senhor tem uma arma que pode defender a sua esposa. Sim. O que o senhor faria? Eu não faria nada. Porque tô falando eu. Nesse caso, poderia usar autoridade, né? É isso que eu ia falar. Eu tenho outra arma que eu posso usar, se não der certo. Aí vamos na Bíblia, pastor. A Bíblia diz o quê? Tudo o que acontece é permissão de Deus, né? Então, se eu confio numa arma e não confio em Deus, poxa, a minha confiança, eu estou confiando numa arma debaixo do meu travesseiro de noite. E Deus, onde fica nisso? Deus já foi, meu filho. Tchau. A sua confiança está debaixo do teu travesseiro. Mas não seria uma defensiva, por exemplo, o cara entra dentro da sua casa, à noite? Mas a minha defensiva dentro da minha casa é os anjos ao redor, me guardando, em cima, embaixo. Se eu oro para isso, eu tenho que confiar nisso. E graças a Deus até hoje, pastor, eu moro no Rio de Janeiro. Escute isso. Eu nunca fui assaltado. Estou falando Daniel Candeias. Quem me protege é o Senhor, quem me guarda é o Senhor. Então eu não posso tirar a confiança de quem me guarda, que é o Senhor, que eu prego, o guarda de Israel, o que me protege, e colocar minha confiança numa pistola. Eu não posso. Eu não tenho nada contra quem faz isso, não. Cada um dará conta de si próprio. Agora, eu não posso pregar isso e defender isso. Tem que andar armado, é para defesa. Isso é história. Você vai começando que é para defesa, vai pegando gostinho, daqui a pouco, meu filho. E em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Em vão vigia o sentinela. A verdade é essa. Então, o povo gosta de uma polêmica. E eu não estou falando polêmica aqui não, pastor. O senhor que está falando aí, viu? Do seu presidente aí. Eu sou... Do nosso presidente. Você está no Eu Acredito Podcast. Você está no Eu Acredito Podcast. Se você chegou agora em nosso canal, ainda não conhecia e não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Eu estou aqui em uma conversa agradabilíssima com o servo de Deus, pastor Daniel Candeias. Pastor Daniel Candeias, ele serve a Jesus Cristo ali na ADUD, Assembleia de Deus. Eu sempre confundo com a Igreja dos Santos dos Últimos Dias dos Mormons, né? Não confundem, não? Isso falar. Não confundem, não? É que os Mormons é a igreja... Às vezes as pessoas confundem com o sétimo dia. A Igreja dos Mormons é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos... A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a Assembleia de Deus... do sétimo dia? É a Adventista dos sétimo dias, né? Mas a dos Mormons é mais parecida. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou é dos Últimos Dias. A ADUD é a Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, né? Então, eu confundo com os Mormons. Na verdade, os últimos dias é porque a gente vive os últimos dias no que a gente faz, né? Sim. A gente se prepara, a gente está preparado para o arrebatamento. Mateus 25:31 diz o quê? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me deste veste. Estive preso, não foste me visitar. Aí pega a nossa igreja e coloca nesse versículo enquadrado. A gente pratica tudo aquilo que Jesus está mandando. Sim. Dar veste a quem não tem, visitar o presidiário, cuidar do órfão, da viúva. Então, a nossa igreja, ela faz esse trabalho, ela avança sempre no nosso trabalho. Vive a verdadeira religião, né? Vive a verdadeira religião. Na verdade, pastor, meu amigo Fábio, a verdade hoje, o evangelho é muito além
de culto de 2 horas. Sim. Porque hoje a maioria dos crentes... e outra, se botar 3 cultos na semana, eles vão chiar. Hoje é o culto da semana que é o principal e o de domingo. E as pessoas estão conformadas a ir para a igreja, 2 horas, se passar 10 minutos, já reclamam e querem ir para casa e acabou. O problema é que tem uns que estão conformados a ir para a igreja e não ser igreja, né? É isso aí. Aí falou mais profundo ainda. Porque o evangelho não se resume a ajuntamentos, o evangelho se resume à vida, né? A vida, com certeza. Eu sempre falo isso. Se o senhor vê eu pregando, o senhor vai ver eu pregando e eu falando muito das minhas histórias, dos meus testemunhos. Por quê? Porque não é só você pregar bonito ali, pegar o texto, esmiuçar o texto, as pessoas, mas e a sua vida? Tem gente que esmiuça o texto, fala que deixa pessoas de boca aberta, mas e a vida dele, pastor? Como é que vive? Então não adianta eu pregar e não viver o que eu prego. É uma hipocrisia se eu não viver aquilo que eu falo, eu prego. né? Aí eu chego ali, tem que jejuar. Nunca fiz um jejum. É luta, irmão. É prova. Irmão, se você não orar, você não consegue. O cara não ora 1 minuto, pastor. Então, como é que eu vou pregar o que eu não vivo? O que eu falar no altar é o que eu vivo. Então, eu já não prego mais só a mensagem da palavra. Eu prego a palavra baseada na minha vida. Entendeu? Sim. Então, o evangelho de hoje, as pessoas estão achando que evangelho é isso. Fui para a igreja, voltei para casa, não tenho compromisso com nada, dou meu dízimo no final do mês. Mas o evangelho nunca foi isso. Jesus disse claramente na sua palavra, e eu acabei de recitar aqui, evangelho é amar aquele que te maltratou, evangelho é perdoar, evangelho é você se compadecer, evangelho é você cuidar das ovelhas perdidas, é deixar as 99 e ir atrás de uma, independente da situação que ela está. Evangelho é você visitar aquele que precisa de visita, cuidar. Evangelho ainda é de folheto, evangelho ainda é de praça, de rua, de trem, de ônibus. Esse evangelho está acabando. Infelizmente. Na verdade, a guerra hoje, quem é o próximo pregador do evento tal? Meu nome está no cartaz? Meu nome está no congresso? Nada contra, que eu também quero meu nome no congresso. Nós queremos. Mas será que o evangelho é isso? Eu pregar num congresso ou num cartaz? Não se resume a isso. Né? Não se resume. Billy Graham disse, pregue a tempo e a fora de tempo. Se necessário, use as palavras. Você quer saber se uma pessoa vive o cristianismo de verdade? Pergunte aos vizinhos a respeito dele. E eu tenho um testemunho o senhor falou de vizinho muito forte. Vai lá. Eu tinha uma oração com a minha esposa todos os dias, 3 horas da manhã. E eu orava. Um dia, a gente terminou o propósito e eu tô saindo no portão. Quando eu tô saindo no portão, a vizinha tá saindo da casa dela. Aí ela parou do meu lado e olhou para mim e falou assim, por que parou? Eu olhei para ela e falei, por que parou? Eu falei, não entendi, senhora, por que parou o quê? Ela, oração de 3 da manhã. Eu até me emociono com esse testemunho. Aí eu falei, mas como é que a senhora sabe que eu orava 3 da manhã? Ela, todas as vezes que você e sua esposa orava, eu subia no muro e ficava ouvindo. E eu esperava vocês cantar o hino da harpa. Que a gente cantava 3 hinos da harpa. Ela falou, não para não. Não era crente. Aí eu falei, tá bom, senhora. E por causa dessa fala dela, eu comecei a orar. Passou-se uns dias, eu estou saindo no meu portão, ela está saindo junto. Só que agora ela está saindo diferente. Uma Bíblia debaixo do braço. Eu parei, ela falou, tá indo para onde? Estou indo para a minha igreja, Daniel. Aceitei Jesus. Glória a Jesus. Isso é forte. Então, esse testemunho, ele fala tanto comigo, toda vez que eu conto, eu me emociono. Por quê? Porque o evangelho é a gente pregar com a nossa vida. E o senhor falando isso aí, eu lembro dos tempos mais passados, né? Pode ser que ainda exista no presente, mas está escasso. Irmãos, quantos testemunhos a gente ouvia de irmãs simples, que não precisava ter oportunidade na igreja, mas lavando a louça, cantava e edificava as pessoas do outro lado. A pessoa fazia campanhas de oração, como essa aí, de madrugada, e os vizinhos testemunhavam depois que a oração curou, que encontrou Jesus, teve um encontro com Jesus através da oração, através da forma como eles viviam. Tem um pastor aqui, pastor Edilson Siqueira mesmo, ele veio aqui no podcast, ele falou que ele morava em uma casa que, no fundo, morava um cara bem truculento, um cara grosso, estúpido, tratava todo mundo mal mesmo. E todas as vezes ele e a esposa dele, a pastora Disse Siqueira, tratava muito bem esse homem. Muito bem, muito bem. E
esse cara foi mudando com o tempo, sendo um cara mais manso, não sei o quê. Aí depois outros vizinhos procurou o pastor Edilson e a pastora disse, dizendo que queria o mesmo Jesus deles, e ir para a igreja deles. Aí o pastor Edilson ficou sem entender, mas por que você quer aceitar Jesus? Ele, porque para tratar alguém da forma como vocês tratam esse homem aí, grosso, truculento, ninguém quer saber desse cara. É só alguém que tem Deus na vida mesmo. E nós queremos servir o Deus que vocês servem e ir na igreja que vocês vão. Então, de fato, a nossa vida fala bem mais alto do que os nossos gritos. Com certeza. Do que os nossos gritos. Então, ser cristão não é o tanto quanto a gente grita, eu sou de Cristo. Ser cristão é o tanto quanto a gente vive a Cristo. Aleluia. Né? É. Então, muito bom esse testemunho aí, que realmente mexe com a gente. Com certeza. Pastor Daniel, da Dude, pregador, um homem de muitas conexões e de amizades. Mas talvez poucos conheçam o Daniel como ser humano, como pessoa. Como é que o senhor se identifica? Na verdade, eu sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa muito tímida, como a gente falou no início aqui. E se dependesse de mim para chegar onde eu cheguei, eu nunca chegaria. Porque eu, Daniel Candeias, não sou uma pessoa de correr atrás de coisas. Eu espero as coisas chegarem até a mim. Eu sou uma pessoa que sou muito caseiro. Nos meus tempos que eu estou em casa, minha esposa sabe, eu fico muito em casa. E eu sou uma pessoa muito de oração. Eu tenho um segredo na minha vida. Se eu mostrar o meu joelho aqui para vocês, eu tenho 2 joelhos em cada joelho. Porque eu sou uma pessoa de muita oração. Eu gosto muito de orar, de falar com Deus. E eu aprendi na minha caminhada que a oração não é quando eu preciso. A oração tem que fazer parte da minha vida. A oração, falar com o Pai, é diariamente, independente do que eu estou recebendo. Porque tem muita gente que só vai dobrar o joelho quando recebe vitória. Meu Pai, muito obrigado. Mas quando a luta vem, essa pessoa, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? E eu sempre costumo dizer que Deus é tão perfeito que Ele conhece o nosso futuro. E por conhecer o nosso futuro, coisas que a gente quer no presente, Ele não vai nos dar, porque Ele sabe que no futuro não vai dar certo. Então, Ele nos priva agora, porque Ele já sabe que lá na frente a gente vai se entristecer muito mais do que a gente se entristeceu agora. Sim. Então, ele nos priva de coisas porque Ele conhece o nosso futuro. Então, a minha oração hoje é em gratidão a Deus pelo benefício. Eu amanheci com saúde, eu dobro meu joelho e oro. Eu levantei, eu dobro meu joelho e oro. Recebi uma vitória, eu dobro meu joelho e oro. Então, eu oro todos os dias, constantemente. Eu tenho um período de orações na minha casa. Eu li muito aquele livro, Caçadores de Deus, não sei se o senhor conhece. Caçadores de Deus. Tommy Tenney. Uhum. E aquele livro, depois que eu li aquele livro mudou a minha vida. Eu também li Bom Dia Espírito Santo. E, inclusive, esse ano eu estou com a meta de ler 40 livros. Já li, acho que foi 3 ou 4. E esse livro Caçadores de Deus mudou muito a minha vida, que ele fala muito sobre a oração, testemunhos de oração. Porque não adianta também eu orar e não ver nada acontecer. Sim. Então eu tenho que orar e ver Deus agir. Orar até as coisas acontecerem. E a minha vida, Daniel Candeias, é um milagre. Eu tinha 7 anos de idade, e isso eu escrevi meu livro, está no meu livro, né? Uhum. E minha mãe me arrumou para a gente sair. E, de repente, minha mãe entrou em casa para resolver alguma coisa. E, na minha casa, a gente morava num brejo. Toda vez que enchia, a minha casa já era equipada. Tijolo embaixo da geladeira, embaixo do sofá, porque a minha casa, toda vez que chovia, enchia. Mas enchia de 1,5 metro. E a geladeira já era toda enferrujada, aquelas antigas de porta que botava... Não sei se o senhor pegou essa época, que a gente botava um elástico assim, amarrava na porta. Na minha época não, eu sou novo, né? E aí, toda vez que a casa enchia, a gente amanhecia em cima do colchão, minha mãe botava a gente boiando. Meu Deus. Meu pai era carreteiro, a gente ia pro caminhão até a água esvaziar. Meu pai trazia a gente de novo, tirar a água. Aí eu morava do lado do brejo. E o que aconteceu? Minha mãe me arrumou, deixou no quintal, voltou para casa e passava um valão negro na minha casa. No meio do terreno, atravessava um valão aberto. Eu tinha 7 anos. 6 a 8, 7, 8, eu não lembro a idade muito. Sei que era essa idade. Minha mãe, quando entrou, eu caí dentro do valão. Valão de lama, afundei e sumi. Minha mãe saiu, cadê? Me procurando, me procurando. Isso já passaram-se minutos. Quando minha mãe olhou, viu a borbulhinha subindo assim, ó, na água. Como é que pode isso, meu? Ela enfiou a mão ali na lama e me puxou pelo cabelo. Eu tinha um cabelo grande. Meu Deus.
eu já subi desmaiado, né? Minha mãe me levou para dar uma lavagem, eu já tinha comido tudo aquilo do valão. E aí, foi quando minha mãe, desesperada, me levou para o hospital. O médico falou, ó, aqui não tem como resolver, não. Aí me levou para o hospital maior, o hospital falou assim, ó, teu filho já era. Minha mãe me levou para casa, ela não era crente. Chegou no quintal de casa, ela me levanta para o céu e falou assim, se o Senhor curar meu filho, a partir de hoje eu vou te servir. Uau. E aí, quando minha mãe fez aquele ato, algumas horas depois, ela não entendeu nada. Para resumir, eu já estava curado. Ela cumpriu o compromisso dela, aceitou Jesus. E eu, quando tinha 12 anos, eu vindo da 12 para 13 anos, eu vindo da Pirâmide de Caxias com meus irmãos. Nunca mais vou esquecer disso. E aí eu fui para casa da minha avó, que meu pai não deixava a gente entrar em casa. Se a gente chegasse tarde. Isso era 4h30 da manhã. E a gente veio de Éden, de Curi da Rocha para Parque Araruama. Pegamos um ônibus, chegamos na minha avó, fomos lá para um quartinho de trás, todo mundo na ressaca, fomos deitar e dormir. Aí quando deu 11 horas, meio-dia, chegou minha mãe e uma mulher nordestina. Nunca mais eu vou esquecer. Essa mulher, quando ela me viu, eu, Cristiano e Michel, ela olhou para mim, nunca mais eu vou esquecer daquilo. Ela olhou para mim, apontou o dedo e começou. Assim diz o Senhor, vou eu te levar por essa nação. Tu serás um profeta. A mulher começou a me entregar coisa que qualquer pessoa no meu lugar falava assim, cara, essa mulher tá doida, cara. Tá viajando. Mora no valão, não tem dinheiro para pegar um ônibus, não tem um real pro vale transporte. Meu pai e minha mãe passam a maior luta para manter a casa. Eu vou para onde, meu? E a mulher entregou coisas. Vou te colocar no meio de pessoas grandes que você não vai entender nada. E aquilo foi ela falando, entregou para o meu irmão, para o outro irmão. Os tempos se passaram. Eu aceitei Jesus, como eu já contei aqui. Deus começou a me surpreender. Deus começou a me envolver em áreas que eu nunca imaginei enxergar. Quando eu fui ver, estou tomando café com o prefeito da cidade. Quando eu fui ver, estou indo para Brasília, na Câmara de Vereadores, recebendo moção. Quando eu for ver, estou indo. Já fui para a Europa, já fui para um monte de país. Hoje eu ando com homens que o Brasil inteiro queria estar. E aí eu começo a meditar a profecia daquela mulher quando eu tinha 12 anos. E a Bíblia diz, né, irmão, que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Hoje o pastor é até rico, né? Eu tomo posse do nome de Jesus. Tem 6 meses... Não, 6 meses não. Não lembro agora. Tem mais de um ano. Eu subi num monte, eu contei até para você ouvindo para cá, num monte chamado Terceiro Céu. É o monte mais alto do Rio de Janeiro. 12 horas e 40 subindo. Quando eu cheguei lá em cima, uma pessoa colocou a mão no meu ombro e falou assim, a partir de hoje eu estou te dando a unção de José. Tudo que tu tocar vai ser abençoado. Pastor, diante de Deus. Depois daquele dia, Deus me honrou de uma forma. Eu acredito. De uma forma sobrenatural. Então, Daniel Candeias, hoje, quando eu cheguei na igreja, as pessoas me chamavam de Danielzinho. De Dani. Na verdade, não tinha uma identidade. Hoje, se o senhor chegar em algum lugar, se o senhor chegar perto de um pregador, de uma igreja, você conhece o pastor Daniel Candeias? Quem não me conhece, vai me conhecer. É. Porque Deus me honrou de Quem uma não conhece forma. vai lembrar do nome, Vai né? lembrar do nome. É, Daniel Candeias. É verdade. Então, em tudo que o senhor cantou, se fosse para resumir o Daniel Candeias em uma frase, qual seria? A frase é que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. A verdade é onde eu cheguei, aonde eu estou, como eu cheguei, eu sou um milagre. O senhor também é conhecido, eu falei anteriormente, pelas muitas conexões. E o pastor Marco Feliciano, ele disse que o senhor é o camarada que faz as melhores agendas para os pregadores, é verdade? Pastor Marco Feliciano é uma benção. Um abraço, pastor Marco Feliciano, que é uma pessoa maravilhosa. Na verdade, pastor Marco Feliciano, ele que agrega muito na minha vida. Eu sou pequeno sobre fazer agenda. Na verdade, hoje eu tomo conta da agenda dele no Rio de Janeiro, né? Toda vez que ele vai, inclusive ele vai estar agora 20, 21 e 22 de junho no Rio de Janeiro, nós vamos estar fazendo uma sequência de agenda. E o pastor Marco Feliciano foi um sonho que eu tive também, né? Quem nunca usou o suspensório? Quem nunca deu um golpe de Kung Fu na frente da televisão? Eu era apaixonado pelas pregações. O dia da aprovação, quanto vale um amigo, Adorador de Céu, Guardiões na Terra, o sonho de José. Você era apaixonado pelas pregações, hoje você é apaixonado pelo pastor, né? Não,
A gente imaginava... Os seus olhos brilham, pastor. Não, pastor Marco Feliciano Os seus... é uma referência. É uma referência. Depois, então, do Gideões lá... Os seus olhos brilham, pastor. Lá no Gideões, lá dá pra fazer até um meme. Pega aquele momento que o senhor tá olhando pra ele assim, ó. Aí só tá aquela... Eu coloco assim, ó. Encontre uma pessoa que te olhe como o pastor Daniel Candeias olha para o pastor Marco. Ou assim, não, meta de relacionamento atualizada. Muito bom. Não, então o senhor faz a agenda para Faço a agenda dele no Rio de Janeiro e, na verdade, hoje a gente, por ter essa conexão, não é que a gente faz a agenda dos pregadores. Eu não faço a agenda dos pregadores. Na verdade, eu sou muito amigo do pastor Júnior Trovão, amigo particular, e a gente hoje tem amizade, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Gilmar Fiuza, os pastores que a gente tem uma conexão, e as pessoas pedem a gente, Daniel, como é que eu faço para levar esse homem? Eu mando mensagem para eles, e a gente faz a conexão e faz a agenda. Faz a minha agenda, pastor. Ô, Léo, o que eu faço para você me fazer as minhas agendas? Seja famoso primeiro, né, Léo? Comparando meio pouco. Tá se comparando meio pouco. Ô, Léo, até você me quebra agora, né, irmão? Aí não dá. Eu vou deixar. Eu acho que você já conquistou o Léo. O podcast, eu acredito, agora é seu. Mas quando o pastor Marco o pastor Marco Feliciano fez esse podcast aqui no Eu Acredito podcast do nosso pastor Fábio, ele viralizou, né, aquele vídeo que ele fala do meu pastor e tal. E toda vez que eu vou falar para alguém, e eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast, eu já tenho falado do pessoal como o maior podcast do Brasil evangélico. Não é o maior ainda não, mas a gente tá chegando, então. estamos chegando aí, Então né? a profecia Os já tá cristãos. sendo E eu lançada. tomei posse, Tomou? tomando posse, né? Ninguém nasce grande mesmo. É verdade. Quem nasce grande é monstro. Na verdade, o podcast, eu acredito, é de excelência, né? Um podcast que tem alcançado muitas e muitas vidas e graças a Deus eu tô aqui, né? E esse podcast, assim, isso aqui que o senhor vê é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de fazer podcast. A gente não prepara a pauta, o senhor veio Isso aqui. é muito bom. Eu recebi o senhor pra gente conversar antes e tal, pra eu conhecer, ter afinidade. Sim. Porque eu acho que é ruim quando o cara só chega aqui na mesa sem você ter tido um tempo de qualidade antes. E deixar entendeu? bem claro a todos que, em momento algum, o pastor Fábio falou, Daniel, quer que eu fale isso, quer que eu fale aquilo, vai falar isso? Não, a gente está aqui falando tudo que está sendo perguntado. E vai tá fluindo. E a minha ideia, assim, não é... As pessoas falam, entrevista fulano. A minha ideia não é entrevistar, é bater um papo. É conversar, é interagir com o convidado. Aqui não é um programa de entrevista. Sim. Isso aqui é uma conversa na mesa gravada, né? Como as pessoas associam, né? É uma conversa de boteco, né? Mas aqui não é boteco, não. É uma conversa de crente, melhor. Aqui é melhor. De crente. melhor. Pastorzão, que alegria estar com o senhor. Deixa eu falar com o pessoal. Você que não conheceu o Eu Acredito Podcast, entrou de gaiato no navio aí, tá gostando do nosso bate-papo, ou se não estiver gostando também. Se estiver gostando, deixa o like, o gostei assim. Se não estiver gostando, deixa o dislike assim. Se inscreva no canal. Fazendo isso, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. E se ativar o sininho de notificações, você será atualizado de todas as nossas novidades aqui, todos os cortes que serão feitos desse podcast, quanto também dos outros podcasts que teremos futuramente. Tem o nosso Instagram também, oficial Eu Acredito Podcast, onde nós colocamos os cortes menores, e também o TikTok oficial Eu Acredito Podcast. Nós temos o nosso Instagram pessoal, oficial Fábio Santos, e tem também o Instagram do pastor Daniel Candeias, PR? Não. Meu Instagram é @Daniel Candeias com 2 S no final. Olha aí, Daniel, ia colocar PR Daniel Candeias, mas Daniel Candeias, 2 S no final, você pode segui-lo, mas não agora, tá? Agora fica aqui com a gente, porque o nosso bate-papo está apenas começando. Então, não existiu o Daniel antes de conhecer a Jesus. Desde criança, você já tinha ido para a igreja? Na verdade, eu sou a minha trajetória na igreja começa quando minha mãe se converte. No meu testemunho, eu ali, quando fiquei doente, que os médicos me desenganaram. Mas houve uma desviadinha, né? Não, quando eu estava na adolescência, eu desviei. Desviou, né? Que o senhor voltou depois e tal. Na verdade, quando eu vou nesse culto que eu falo que eu peguei o folheto, foi ali que eu me converti.
Ali, realmente, não que eu não... Eu fiz parte do departamento de criança, eu fiz parte... Mas o senhor sabe que quando o adolescente chega numa fase, ele quer conhecer, ele se não tiver um preparo, hoje tem muito isso, antigamente não tinha esses congressos de jovens, esses retiros. Então, eu ali, induzido, né, meus irmãos também, e a gente... ali, mas foi ali um período de 12 a 16 anos ali. Mas e o seu despertar para o Ministério da Pregação? Aconteceu e sucedeu quando? Houve uma experiência isso é sobrenatural engraçado. com Deus? Como é que foi? Isso, na verdade, eu lembro que quando... Até engraçado, olha só, minha esposa, ela era a missionária da igreja, a que tomava conta de tudo na igreja. Rapaz, tu casou logo com a missionária que tomava conta É. dele. Tu é a águia. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei na igreja, eu cantava. Na verdade, eu cantava. Porque eu tenho uma voz boa pra cantar. Canta bem, pastor? Tenho uma voz boa, mas Canta, não sou canta cantor. uma palhinha aí, só pra eu ouvir. Mesmo. Sério? Sério, vamos fazer um The Voice aqui. The Voice? É. Qual? Vai lá, canta um que o senhor gosta aí. Deixa eu ver, cara. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Fábio também canta, né? Canto não. Canto não. Como é que é? O Júnior Trovão que inventou agora, os pregadores cantaram. O Júnior Trovão canta Uma muito. chance igual a essa. Meu Deus do céu. Ele canta, o Trovão, velho. Não, ele desempregou os cantores. Rapaz, parece que Aí, algumas pessoas, Deus deu tudo pra ele, o que era pra dar pra mim, ué. Ai, meu Deus. Canta uma palhinha. Então, ó, todo mundo quer ouvir. O pessoal quer ouvir o pastor Daniel Cadence cantando aqui, vai. Canta aí. Peraí. Não, na verdade... Corinho de Fogo, tu canta? Ih, Deus Canta, de Corinho. fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Essa é forte. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou. Se quiser ouvir mais. A minha esposa disse que eu não tenho ritmo nem pra bater palma. Ô, pastor Daniel, aí a gente já volta já no assunto lá do despertar da sua pregação, mas é que o senhor foi despertado por Deus, pro Ministério da Pregação e tal. Mas no Rio de Janeiro sai muito Corinho de Fogo, né? Não, o Rio de Muito, Janeiro é a terra, é o celeiro, né? E o senhor não sabe, falando disso, essa música que eu tô cantando, que é estourada no Brasil inteiro, essa música é do Melvin. Sim. Essa música, olha só, o Melvin, no ano de 2000, ele morava lá na igreja comigo. Eu morava lá? Ele se converteu e foi morar lá. Rapaz. E Deus deu esse louvor. Então ele faz parte também da instituição. O começo dele é da Dude. Que Passamos legal. pano junto, lavamos louça junto, passamos madrugada orando. Que legal. O Mel ficou lá um ano comigo, Ô, mano. pastor, tem um corinho de fogo aí que eu tô curioso sobre ele. É lá do Rio, lá. Qual? Deixa o boi mugir, meu irmão. E ela cantou lá. Mano, que... É bíblico, né? É bíblico, irmão. Mas dependendo da igreja que for cantar aquilo ali, irmão, já era. Acaba, irmão. Deixa o boi mugir, meu irmão. Deixa o boi mugir, dependendo... Pastor Daniel, não dá. Se eu estiver na igreja e alguém começar a cantar, deixar o boi mugir, irmão, eu vou olhar pra cara de alguns e... Ai, meu pai, essa é boa demais. É que o Rio é muito espiritual, mano. Eu acho que eu sou um pouquinho carnal. Quando eu falar, Deus, boi mugir, eu vou levar, meu Deus do céu. Ô, Léo, se eu falar bem assim, ó, deixa o boi mugir pra você. Se eu pedir pra você mugir, o que você vai... O que você vai associar? Hã? Muge aí, boi. Não dá, não. É brincadeira, Não, gente. sim, claro. Como é que foi o seu despertar? Aí a minha esposa, ela foi fazer um congresso de jovem. Sim. E ela sabia que eu cantava de madrugada lá na igreja, passando pano, que eu gostava muito de orar. Aí o que aconteceu? Culto da mocidade, igreja cheia, eu tô lá em pé lá atrás. Daqui a pouco, hoje, nós temos um convidado de honra, um cantor. E eu tô procurando, né? Eu falei, tem gente da casa aqui. Aí daqui a pouco eu queria ouvir nosso irmão Daniel.
Ela falou, irmão Daniel, eu fiquei parado. Tá com a oportunidade para louvar. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém se levanta. Ela, irmão Daniel, tá com a oportunidade. Eu, parado do mesmo jeito. É você, Daniel, vem. Eu? Ela é. Mas eu fui tremendo. Peguei no microfone, uma mão não deu para segurar, ficou assim, ó. Eu segurei com as duas, literalmente o que eu tô falando, e comecei a cantar. Nunca mais eu vou esquecer a música que eu cantei. Sérgio Lopes, isso aqui tem muita gente que não conhece. O mundo me deu flores quando eu lá cheguei. Todo sofrimento lá eu encontrei. Não pude ver os laços que tantos embaraço. Eu pensava, eu resolvi voltar e aos teus pés me humilhar, dizendo, Senhor, não mereço o teu perdão. Nunca mais vou esquecer, eu cantei essa música. Todo mundo gostou. No outro culto me deram a oportunidade de novo. Aí eu comecei a cantar, meu. Aí eu cantei aos pés da cruz do Crebeluca, eis-me aqui, Espírito Santo. Hoje eu não canto mais Crebeluca, mas antigamente eu cantava. Só algo mais que a neve, né? Só algo mais que a harpa. Não, eu gosto muito de hino da harpa. Se você for... O meu forte é hino da harpa. E aí eu desenvolvi um ministério de cantar e fiquei cantando. Tipo assim, claro que eu não era cantor. Só que eu comecei a ler muita Bíblia, li muita Bíblia pela madrugada, e um dia a pessoa falou assim, Daniel, Deus quer te usar na palavra. Eu falei, pô, meu, Deus vai me usar na palavra? Mas eu não entendia muito de pregação. Eu não tinha ainda conhecimento de pregadores. Sim. Aí depois que eu comecei a ver pregadores, quando despertou, Deus vai te usar na palavra, eu falei, Deus vai me usar na palavra nunca, que só tem gente boa. E aí eu comecei, nunca mais vou esquecer, cheguei num culto da tarde de um amigo meu, nunca preguei na minha vida. O amigo meu falou assim, hoje nós temos um mistério de Deus, hein? No final do culto eu vou falar. Aí um irmão foi ler a leitura devocional, ele leu sobre Ana e Penina. Eu estou prestando atenção. Agora vamos levantar para orar pelo pregador. Estou pensando que, porque geralmente na Assembleia, quem lê a leitura devocional vai pregar. Sim. É na DUD? Não, nas Assembleias, assim. É? A maioria era, não é mais, era assim. Uhum. Você leu a leitura devocional, você vai pregar. Aí o irmão foi, vamos orar para o irmão que vai trazer a palavra. Eu falei, pô, amém. Daqui a pouco o irmão Samuel fala assim, nosso irmão Daniel vai pregar. Meu amigo, minha alma saiu na hora. Só ficou meu corpo. Eu vou falar o que? Eu não sabia nada. Peguei o microfone, a águia, inteligente, falei assim, gente, eu vou pregar aqui sobre essa Penina e essa Ana aí que o irmão leu. E comecei a falar de Penina e Ana e Elcana. Acabei de pregar 20 minutos, todo mundo aplaudindo. O irmão, Daniel, que pregação. Eu falei, meu Deus, não falei nada. Mas o povo está me incentivando. Daquele dia para lá, eu falei, virei pregador. Gostou? Gostei. Gostou. Gostei, comecei a me aprofundar, fiz um curso básico de seminário, comecei a me aprofundar em oração, e Deus foi me levantando de uma forma... O meu jeito de pregar é diferente. Eu gosto muito da Bíblia, gosto muito de falar do texto, Sim. de explicar, mas eu falo muito da verdade que nós vivemos hoje. Eu gosto muito de aplicação, de falar do tempo de hoje. A contextualização, isso, né? daquilo que a gente vive hoje, da minha vida. Eu gosto de pregar isso. Não é só falar, porque Davi estava lá escondido, matou Golias, virou rei e tal, e acabou minha pregação. Não. Eu tenho que, dessa pregação, eu explico, e depois eu tenho que falar algo sobre mim, sobre o que é a igreja. Mas, então, a minha mensagem é um pouco diferente. Mas, graças a Deus, aonde eu chego, eu volto. Se você volta, é porque você sabe que é bom. Porque senão você não volta mais. Verdade. Então, Deus me despertou para esse dom de pregar. E eu, graças a Deus, o pastor Fábio, eu nem sei como. Eu já viajei quase todo esse Brasil. Já fui para vários países da Europa. Estou voltando agora dia 14, nós vamos fazer mais 6 países. E às vezes você me pergunta, Daniel, tem gente aí que ninguém conhece, que tem 10 vezes mais Bíblia do que eu. Mas Deus conhece a minha vida. Eu não tenho só Bíblia, eu tenho vida. E tem lugares que a vida vai te levar, não é o que você prega. Sim. O talento não vai te levar, mas o caráter vai te levar. Para o senhor, o que é o ministério? É porque tem uma galera hoje com uma visão totalmente deturpada de ministério, né? As pessoas acham que o ministério é glamour, é fama. Pastor, eu acho que o ministério, se não começar dentro de casa, não é ministério. Porque eu costumo dizer que tem gente que tem um ministério lindo aqui fora, mas não existe ministério dentro de casa. Não existe ministério com a família.
Tem gente que tem um ministério lindo ali fora, mas vive uma vida de mentira dentro de casa. Na verdade, não tem nenhuma vida. Ele vive. Tem gente que hoje mostra para o mundo que é, mas dentro de casa, quando chega, ele vive a realidade de que nunca foi nada. Porque, na verdade, não tem paz com a sua família, na verdade, vive uma vida de confusão dentro de casa, uma vida... Eu acho que o meu ministério começa dentro da minha casa. Se meus vizinhos não disserem que eu dou testemunho, eu não posso pregar para fora. Então, tem gente querendo ir para a África, tem gente querendo ir para os Estados Unidos, tem gente querendo ir para a Europa, tem gente querendo abrir agenda em todos os lugares. Aí eu te pergunto, tem gente que, quando chega em casa, tem que se trancar dentro de casa, porque o testemunho dele é tão feio que, se ele andar na rua, as pessoas vão dizer, isso é crente falso, isso aí nunca foi crente, porque não condiz o testemunho que ele dá dentro de casa com o que ele vive aí fora. Então, para mim, se a minha família aprova meu ministério, se a minha igreja aprova meu ministério, eu falo para as pessoas que o lugar mais difícil do senhor pregar é dentro da sua igreja. Sim. É o lugar mais difícil, pastor, do senhor pregar. Porque, na verdade, ali é o lugar que você vive, todo mundo te conhece. Então, eu quero ver você falar, gente, é isso e isso. Povo, isso o quê? Se você faz totalmente ao contrário. Então, a verdade é essa. Existe um reformador que tem uma frase que ele diz que o hipócrita cristão, ele é cristão em todo lugar, menos dentro da sua casa. Ixi, eu nem sabia disso. Frase top. Eu não lembro o autor, mas tá por aí. Ele é cristão em todo lugar, mas não é cristão dentro de casa. É aquela história, né, do filho que olha para o pai sendo abraçado, dando atenção para todo mundo, atendendo as pessoas com paciência, com carinho e amor. Aí o filho cutuca a mãe e fala, mãinha, bem que painho poderia trazer a gente para morar aqui em casa. Por quê, meu filho? Aqui ele trata todo mundo bem. Talvez a gente seríamos tratado bem, igual ele trata os outros. Isso é a pura verdade. É a gente ser no meio das pessoas de que a gente nunca foi em casa. Eu louvo a Deus por isso. Que quem chega na minha casa é um lugar de paz, de alegria. Então, para mim, o ministério de todo mundo começa dentro de casa. Não adianta. Se você não tem casa, se você não tem comunhão, se você não tem o seu ministério consolidado dentro do teu lar, não adianta você querer mostrar para o mundo que você nunca foi. Isso é verdade. Pastor Daniel, vou fazer 2 perguntas. A gente está caminhando para o final. Nessa mesa aqui, durante esse período que a gente está conversando, alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas eu não te fiz? Na verdade, eu queria só aqui deixar para as pessoas que muita gente pergunta, né? Sobre a situação que aconteceu comigo quando eu fui preso, né? Ah, sim. E aquilo ali, para mim, foi uma das maiores dificuldades da minha vida. Tá, então vamos lá. Por que o senhor foi preso? Na verdade, o Brasil e o mundo todo conhecem a situação que o meu pastor passou. Meu pastor foi preso em 2013. Seu pastor, o pastor Marcos Pereira. Pastor Marcos Pereira da Silva. Para as pessoas identificar. Sim, o homem do TEI. O homem do TEI. Foi preso em 2013, com várias acusações. E depois que ele foi preso, é aquele baque, né? Você imagine. Sim. Você tá na sua igreja, daqui a pouco... E no dia que ele foi preso, eu estava com ele dentro do carro. Ele foi preso na Dutra. O carro parou atrás da gente, ligou a sirene, está preso, mostrou o mandato, e levaram o pastor para a delegacia. Ali meu mundo desabou, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Só que a gente pensava que o pastor ia sair no outro dia, porque não tem nada. Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, enfim. Depois de um tempo, eu estou indo para a igreja, arrumado, segurando a peteca, porque a gente não pode deixar cair. Estou subindo para dirigir o culto. Quem ia pregar nesse dia era o deputado federal Antônio de Paula, pastor. E, de repente, quando eu estou subindo, alguém me chama lá embaixo. Nossa igreja tem elevador, eu estou no 2º andar, e alguém chama. Daniel! Aí eu, lá de cima, sou eu. Aí era uma mulher num carro cinza encostado com um homem. Você pode vir aqui para mim, por favor? Eu falei, posso. Quando eu cheguei no carro, essa mulher olhou para mim, falou assim, tem um papel aqui para você. E quando eu fui ler, estendi a mão para ela, ela botou a algema, tá preso. Aí eu dei aquela risada, né? Eu falei assim, não, senhor, só tá algum problema. Eu preso. Eu olhei pro lado e falei, eu preso, falando assim, todo sem graça, que eu sei que eu não fiz nada. Aí ela falou assim, não, é sério, meu filho, olha, isso é um mandato, dá uma olhada. Eu não consegui nem olhar mandato. Como é que você olha mandato com a algema na tua mão? De repente, o outro evangelista que estava do meu lado, o evangelista Lúcio, a mulher botou a algema no braço dele, no outro.
você também está preso. Levou eu e ele. Fecharam o portão da igreja e começou a confusão. Não vai levar porque estão achando que era alguma tramóia e tal, enfim. Quando eu me vi, eu estou num cubículo que chamam de porquinho, menor do que esse quadrado aqui, ó, que eu estou com o braço aberto. E para mim dormir, eu tive que botar a cabeça no vaso. Meu Deus. Porque não tinha espaço para deitar. Dormir não, né? Encostar a cabeça, porque como é que dorme? Acordei no outro dia, véspera de feriado, eu falei, amanhã eu vou sair. Me levaram para o corpo de delito, para ver se bateram na gente. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estou chegando no presídio do Bangu 2, onde é a triagem, né? Para saber para onde vai te mandar. Quando eu cheguei no Bangu 2, todo mundo me olhando, eu desesperado, a ficha não caiu. Quando olhou, só tem essa cela que você ficar. Eu e o evangelista Lúcio tinha que dividir uma cela que só tinha uma cama, a cama de pedra. E nessa época era a época de junho, frio. A gente estava com uma cobertinha fininha, dormimos de valete, eu e ele. Sabe como é que é valete? Um virado para um lado para o outro. Se cobrimos na mesma coberta e eu só chorava de noite. Chorava. O dia amanheceu, o preso veio, me conheceu, que a gente fazia o trabalho, me deu uma garrafa de café, uns biscoitos. Daniel, fica tranquilo, cara, tu vai embora daqui a pouco. Tô lá, daqui a pouco. Transferência, Daniel, tal. Japeri. Fui para Japeri, cheguei lá, entrei na cela. Terceiro dia, tô preso, nada. Daqui a pouco, quarto dia, quinto dia, nada. Sexto dia, transferência, Daniel, Bangu 9. Cheguei no presídio onde meu pastor estava. Quando eu cheguei lá, meu pastor soube que eu estava lá, começou a dar glória a Deus e aleluia. Eu falei, meu Deus do céu, o pastor dando glória a Deus e aleluia na situação. Aquilo já me animou, porque eu estava arrasado. 10 dias, 20. E aí, a opressão veio sobre mim. E eu só chorava. Eu acho que não tinha nem mais lágrimas para me chorar. Porque eu quero saber por que eu estou preso. O advogado saiu e falou assim, olha, Daniel, existe uma acusação sobre você, que você foi coagir as vítimas. Eu falei, que vítima, meu irmão? A acusação está aqui. Montaram uma acusação contra mim, que eu fui coagir vítima, sem ter ido a lugar nenhum, sem ter uma prova, sem ter alguém que viu, sem ter uma câmera. Eu falei, como é que me prendem por causa disso? Mandaram te prender. Aí o cara, entre aspas, falou, Daniel, é tudo ordem de cima. Eu já sabia. Passaram 25 dias, eu oprimido, o Espírito Santo falou no meu coração, meu filho, te trouxe aqui para uma obra. Aí eu comecei a cair a ficha. Minha cela tinha 74 presos, minha galeria. Aí eu falei assim, a partir de hoje, 6 horas da tarde, nós vamos começar a fazer culto. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, quando todo mundo se converter, você vai embora. Eu vou pensar na disposição para fazer culto. Vou converter logo todo mundo. O meu pensamento era esse. Culto. Quando acabava, quem quer Jesus? Vem. Primeiro dia, ninguém. Segundo dia, ninguém. Cadê que vinha alguém para Jesus? Irmão, porque meu coração estava preso e eu ia embora. Eu não estava querendo saber de ninguém. E aí o que mais me doeu foi 40 dias se passaram, e aí minha esposa foi fazer a carteirinha. Quando minha esposa foi fazer a carteirinha, ela demorou 45 dias para me visitar. Pastor Fábio, aí no dia, 45 dias depois, grita lá, visita Daniel Candeias. Quando eu abro a porta, que eu vou para o pátio onde é a visita, que eu vejo a minha esposa, depois de 45 dias, minha esposa magra, na capa. Não aguentei, cara. Mas eu chorava de me acabar, mano. Mas eu chorava de soluçar. Eu abracei a minha esposa, a gente ficou 1h30 abraçado, chorando. E minha esposa, quanto mais ela falava para mim, mais eu chorava. Ela falou, amor, isso vai passar, amor. Isso até me emociona. Ela falou, isso é uma aprovação que Deus nos deu, isso vai passar. E eu ali, eu não queria aceitar essa situação. E aí ficamos naquele momento ali, eu voltei para a cela, e o Espírito Santo realmente falou para mim assim, meu filho, faça a obra que eu te trouxe para fazer. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a fazer. Primeiro, depois no segundo culto, 17 almas aceitou Jesus de uma vez. Aí no outro mais 27. Aí o negócio foi só de número grande.
Quando chegou faltando 7 almas para acabar, eu falei, Jesus vai. Enfim, a galeria toda se converteu. Quando a galeria toda se converteu, eu falei, caraca, agora vou embora, uma hora vai chegar. Aí o Espírito Santo falou comigo, meu filho, você levantou a igreja, mas tem que preparar alguém para cuidar. Eu falei, meu Deus. Tinha que formar um líder agora. E aí, quando eu fui preso no segundo dia, a gente conheceu um rapaz, a gente evangelizou ele se converteu, Pedro, nunca mais vou esquecer o nome dele. E ele se firmou. No outro dia, quem vem transferido para minha cela? Ele. Quando ele entrou, ele não entendeu nada. Pastor Pedro! Já abracei. Ele, pastor, falei, teu rebanho está aqui. Ele não entendeu nada, eu expliquei para ele, pastor Fábio, diante de Deus, no outro dia gritaram meu alvará. Olha aí, tremendo. Então, o que eu entendi depois? Que Deus tinha um propósito para aquilo. Tinha um propósito. O pastor converteu quase a cadeia inteira. O pastor estava numa galeria depois da minha. O pastor fazia coisa lá dentro. Ó, o TEI do pastor, como daqui lá onde está o carro, do outro lado, umas 10 celas na frente. Ele, você fica aí. O cara caía lá atrás. Aí os caras lá diziam, e agora, pastor, quem vai expulsar? O pastor, não, vai levantar. O cara levantava. Diante de Deus, Deus usou o pastor. O diretor do presídio, o sonho dele era ter filho. Ele viu o vídeo do pastor. Ele chamou o pastor de sapatinho. Pastor, vamos lá na minha sala. Meu sonho é ter filho. O pastor orou ele. 9 meses depois, gêmeos. Olha aí. Deus fez coisas tremendas naquela cadeia. Então, por isso que eu falo, a prisão não abala a igreja abala a prisão. É forte. Bispo Edir Macedo, depois da prisão, se tornou mais forte ainda no seu trabalho, né? Então, acredito que depois de tudo isso, a igreja que o senhor, pastor Marcos Pereira, faz parte, se tornou mais forte ainda. Pastor Daniel, a gente tem que encerrar. O Léo já está mandando mensagem para mim aqui, ó. Sério, Fábio? Tem que acabar, Fábio. Acaba, Fábio. Tá ali, ó, desesperado, ó. Ali, ó. Tá ali, ó. Nem aparece mais a cara ali, ó. Baixou a cabeça. Não, baixou ali, tá ali, ó. Me cobrando aqui que tem que acabar e eu tenho que acabar. Pastor, e outra coisa que eu não falei naquela hora. O Bolsonaro almoçou na casa do pastor. Almoçou lá? Almoçou, olha aí. Tomou café. O pessoal da comunidade não pode saber, não. O pastor tem amizade com ele. Que legal. Pastor Daniel Candeias, muito obrigado por participar conosco, ter esse tempo de qualidade, por se doar em compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. Foi uma alegria recebê-lo aqui em outra oportunidade. Quero receber novamente. Tem tanta coisa boa para a gente conversar, tem perguntas para fazer. Mas em outra oportunidade o senhor vai vir aqui para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Minha gratidão. Gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Pastor Fábio, eu conheci ele agora e aprendi a amar, uma pessoa muito gente fina, extrovertida, uma pessoa que o Senhor nos apresentou, e quando o senhor for no Rio, não tem como o senhor ir lá na DUS. Vou lá, aprender o TEI, né? Vou lá aprender e pegar os mistérios. Né? É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta. Até mais. Pra mudar essa nação, eu